Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendíssimo Padre Jorge, queridos irmãos e irmãs. O Evangelho de hoje nos narra um dos fatos mais esplendorosos das Sagradas Escrituras. É a transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é o motivo dessa transfiguração? O motivo principal é que nosso Senhor queria mostrar aos seus discípulos a sua própria divindade, o seu poder glorioso. Mas por que ele queria fazer isso? Para que eles não se escandalizassem depois com tudo o que iria acontecer, quando ele ia se oferecer como sacrifício e morrer por causa dos nossos pecados. Mas por que nosso Senhor queria mostrar desta forma? É muito simples. Sabemos que quando nosso Senhor se encarnou, Ele assume a nossa natureza. E uma vez que assumiu a nossa natureza, a sua natureza divina fica escondida na natureza humana. Nosso Senhor, sabemos já da catequese, tem duas naturezas. A natureza divina, porque Ele sempre existiu, é o Criador de todas as coisas. E a natureza humana, que Ele assume no tempo. E quando Ele veio até nós, não mostrava a sua natureza divina. Essa natureza divina estava escondida na natureza humana de nosso Senhor. Quando Jesus nasceu, se via um simples menininho, dependente dos seus pais, assim como todas as crianças. É uma verdadeira natureza humana de nosso Senhor. Ao desenvolver-se nosso Senhor, a mesma coisa. Todos olhavam para nosso Senhor e não podiam ver a divindade, mas sim a sua humanidade. Quando nosso Senhor começa a chamar os seus discípulos, todos eles estavam talvez entusiasmados com a chegada do Messias, mas nada mais conseguiam olhar do que um homem, a sua natureza humana. A natureza divina estava escondida. Mesmo Pedro, pela revelação do Espírito Santo, São Pedro, que vai proclamar esta fé, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ainda na sua inteligência, não tinha compreendido todo esse mistério desta revelação. Quem eles estavam olhando? O filho de São José, o filho de Maria Santíssima. Mas para compreender que estavam diante do seu próprio Criador, o Verbo Eterno, era uma coisa muito difícil de compreender com a mente humana. E assim, nesse momento especial, ele chama esses 3 discípulos para que se tornem essas testemunhas desse mistério que ele vai revelar a esses 3 discípulos de forma particular. São Pedro, o primeiro Papa, São Tiago e São João. O chama para estarem em oração no monte. Uma coisa muito comum, uma prática comum de Nosso Senhor era se esconder de todos para estar em oração. Normalmente no deserto ou em alguma montanha, em algum monte, onde estivesse isolado das pessoas, para que ele pudesse sempre estar em oração. Mas dessa vez, ele chamou esses 3 discípulos. E uma vez que chamou esses 3 discípulos, lá chegando, ele começa a rezar. E Jesus começa a se transfigurar diante dos seus discípulos. O seu rosto brilhava, assim vão eles depois afirmar. E assim podiam contemplar naquele instante a divindade de nosso Senhor. E ao mesmo tempo aparecem 2 grandes figuras do Antigo Testamento, Moisés e Elias. Moisés, que era o representante da lei, e Elias, que é o representante da profecia. E assim como nosso Senhor vai dizer, a lei e a profecia. A lei de Deus, a profecia de Deus estava lá. Aqueles que representaram a palavra de Deus durante o período do Antigo Testamento, essas 2 grandes autoridades para os hebreus.
É claro que os discípulos estavam completamente encantados. São Pedro, talvez aquele que tinha mais disposição para falar, se aproxima um pouco, encantado com aquela visão, vai dizer estas palavras: Senhor, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Por que motivo São Pedro fez essa expressão e por que ele quis fazer tendas para ficar lá? É porque, de fato, esta visão beatífica maravilhosa que eles estavam vendo os deixaram com o coração tão ardente que essa palavra, é bom estarmos aqui, eles puderam contemplar um pequeno sabor do céu, um momento do sabor que todos nós vamos ter diante da contemplação divina, diante da visão beatífica. Tiveram um sabor da eternidade do céu. Por isso São Pedro diz, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. O que quer dizer 3 tendas? Vamos morar aqui para sempre. Tá bom, vamos ficar olhando para o Senhor assim sempre. Não queremos mais sair deste lugar. Então eles tiveram essa graça muito especial de poder contemplar a divindade de nosso Senhor. Essa manifestação única que vão receber, vão poder contemplar a divindade e saborear o gosto do céu, o gosto do prêmio de todos aqueles que vivem a vontade de nosso Senhor, sacrificam a sua vida para poder saborear para sempre a visão beatífica, a eternidade. E de fato, esse momento foi dado a eles como que um consolo, para que depois que acontecesse o sofrimento, eles pudessem também compreender que tudo fazia parte do plano divino. Esta é uma grande manifestação de Deus, aquilo que também chamamos de Epifania. Nós temos Epifania, até uma festa própria para isso. A Epifania significa uma manifestação divina. E esse é o momento da transfiguração, quer dizer, a transformação da figura, daquela figura da sua natureza humana, que mostra a sua figura da sua divindade, essa transformação da sua figura. Assim, eles puderam contemplar esta glória e poder ter gosto por tudo isso. Essa manifestação especial, essa epifania, outros momentos também vão acontecer, mas esta é particularmente um consolo para que eles pudessem suportar o pior momento que eles iriam ter que passar com nosso Senhor. Se nosso Senhor deu este presente, é para que eles pudessem suportar com amor e com paciência. Assim também é na nossa vida aqui na terra, para todos nós. O que nosso Senhor ofereceu a esses discípulos, também oferece a todos nós. Nós vivemos esse tempo de Quaresma, que é o tempo da penitência. E é claro que se pensarmos na penitência só pela penitência, não teríamos sabor nenhum de fazê-la, mas sim pelo grande prazer que vai nos oferecer o resultado da penitência. E é claro que se pensarmos somente na penitência, no sofrimento, nós também não vamos ter esta disposição de fazê-lo. Por isso também precisamos que nosso Senhor se manifeste para nós. Qual é a maneira especial que nosso Senhor se manifesta também para suportarmos a penitência? Que alimento Ele nos dá? O que manifestação especial Ele nos oferece? Particularmente nos sacramentos. Mas de forma muito especial, nesse tempo quaresmal, 2 gigantescos sacramentos que nós necessitamos, da qual Ele se manifesta o seu poder, se manifesta a sua divindade, a sua graça, de forma muito particular. Todos os sacramentos é, de certo modo, uma manifestação de Deus, da sua graça sobre nós. Mas particularmente,
a missa, a Eucaristia e o sacramento da confissão. Sem esses dois sacramentos, nós não suportamos a vida cristã. Ou melhor, não suportamos a vida aqui na terra. Ou melhor, não há vida verdadeiramente cristã sem esses dois grandes sacramentos. Na missa, ocorre um milagre muito superior a este que os discípulos viram. Na missa ocorre verdadeiramente uma manifestação de Deus. Ele se faz presente em toda a liturgia da missa. Aquele momento maravilhoso que esses discípulos passaram, todos nós também devemos viver quando estamos na liturgia. E quantas vezes podemos perder esse momento único? Por isso que o nosso coração, quando se prepara para a liturgia da missa, deve se preparar para vir para esse encontro magnífico, onde Deus se manifesta de forma única na sua igreja, porque Ele se faz presente, o seu corpo, sua alma, o seu sangue, a sua divindade, está presente na Santíssima Eucaristia todas as vezes que um sacerdote anuncia aquelas mesmas palavras que nosso Senhor disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Deus, assim como está no céu, fica presente fisicamente no altar. É um milagre que supera aquilo que eles próprios viram. E ainda mais, podemos recebê-lo na comunhão. Naquele momento eles não comungaram o nosso Senhor, mas a liturgia da missa nos oferece uma manifestação divina de tal modo extraordinária, que além de Ele se apresentar a todos nós, nós podemos adorá-lo, contemplá-lo e também recebê-lo em nós. Que coisa magnífica é a liturgia da missa! Se pudéssemos compreender sempre o que acontece na missa, se a gente não se distraísse nesse momento único de viver essa manifestação divina. Todas as missas têm essa graça especial. Por isso que existe esse preceito importante para nós. Todos os domingos é o dia da missa, e a igreja, que é mãe, sabe bem educar os seus filhos, nos obriga sob preceito estarmos na liturgia do domingo, para que possamos vivenciar este momento único da nossa existência aqui na terra. Na missa, nós já saboreamos um pedacinho do céu. Nós podemos contemplar aquilo que vamos receber no céu com toda a sua plenitude. Por isso a liturgia da missa, por isso a comunhão, a Santíssima Eucaristia é o ponto máximo da nossa vida cristã. Não podemos imaginar a nossa vida cristã sem a Eucaristia. De fato, ela não existe. Sem a Eucaristia, a vida cristã não existe. Pode existir algumas formas que imitem a vida cristã por aí, mas sem a missa não existe vida cristã, porque é o sacrifício que nosso Senhor instituiu e a maneira em que Ele quer ficar presente em nós sempre, durante a nossa vida aqui na terra. E o sacramento da confissão, que também é uma grande manifestação da misericórdia divina sobre nós. Quantos de nós chegamos no confessionário tremendo de medo, com vergonha, de forma que a gente parece que está igualzinho a esses discípulos, com a cabeça baixa, diante da grande manifestação, assustados, diante da grande manifestação de Deus. E de fato, em todo o sacramento da confissão, nosso Senhor se manifesta de forma muito especial, mas a sua grande misericórdia no seu perdão. Ele nos limpa do pecado em todas as nossas confissões. Por isso, devemos nos confessar com muita frequência, mas não com medo, sim com temor. Temor não quer dizer medo. O temor, como dom, é um dom do Espírito Santo. Nós tememos
pelo amor, tememos ofendê-lo, de forma que nós o amamos de tal modo que tememos de fazer qualquer ofensa a nosso Senhor. Então nós chegamos com esse temor de ter ofendido, mas não com medo. Ao contrário, quando vamos à confissão, devemos regozijar o nosso coração de tal modo, porque estamos indo ao encontro de Deus e Ele nos abrirá o coração para colocar em nós novamente o Espírito Santo. Se tivermos em pecado grave, perdemos o Espírito Santo, mas no momento da confissão, Ele nos oferece novamente o Espírito Santo. Que manifestação magnífica, todas as vezes que confessamos. Por isso também, a Mãe Igreja, como mestre, mas como mãe, que quer o bem para os seus filhos, que quer nos educar bem para ir ao encontro de nosso Senhor, também nos obriga com um preceito. No mínimo, todos nós devemos nos confessar pelo menos uma vez por ano. Só que isso não significa que a confissão deve ser só uma vez ao ano. É que é impossível imaginar que um cristão pode manter a vida cristã sem este sacramento que nosso Senhor nos deu de presente. É impossível imaginar na igreja um membro que mantenha o pecado grave por mais de um ano. É ruim para a alma isso. A pessoa vai perdendo as graças de Deus e vai perdendo também as graças que recebeu no batismo pouco a pouco. Por isso é importante sempre nos consertarmos. Mas não significa só uma vez ao ano. A confissão deve ser algo frequente na nossa existência. Devemos aprender a fazer boas confissões. Também não ir ao confessionário só por ir, com muito exagero. Ao contrário, fazer um excelente exame de consciência, nos arrependermos com coração sincero e buscar uma mudança de vida de verdade depois da confissão. Ter essa vontade de não mais voltar a pecar. Fazer que essa manifestação de Deus continue na minha existência com os seus frutos. Os outros sacramentos também terão essas mesmas manifestações da graça de Deus sobre nós. Mas por ora é bom compreendermos esses dois, porque nos valem de forma muito particular para esse tempo da Quaresma, para o sentido verdadeiro da penitência. O sacramento da confissão também é chamado o sacramento da penitência. Quando nós nos aproximamos da comunhão, vamos também com o nosso coração penitente. Peçamos à Santíssima Virgem que nos ajude em todo o momento da nossa vida, mas de forma particular, nesse grande momento que toda a Igreja vive, que é esse tempo da Quaresma, para que o nosso coração cada vez se reforme, para que vençamos os nossos vícios, os nossos defeitos, que tenhamos um coração puro, como nos recordava São Paulo na Epístola. Todos nós não fomos chamados para a imundície, mas para a pureza. Um tema tão complexo de se comentar nos nossos dias, mas sabemos a verdade e sabemos como buscá-la. Que essa verdade, Nossa Senhora nos alcance com sua intercessão e como mãe nos leve sempre com a sua pureza de coração ao encontro de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.